Começamos. Estamos aqui novamente. E o tema de hoje é fofoca. Quem gosta mais de fofoca, o homem ou a mulher? Ou não tem diferença, é mais algo do ser humano? Eu tendo a achar que é do ser humano. Isso não tem a ver com necessariamente com gênero. Homem é fofoqueiro pra caramba também. Veja aí o chamado universo masculino, né? Entre aspas, né? Isso tudo está sendo desconstruído, né? Mas o antigo universo masculino, né? Futebol, ambiente de futebol, barzinho, né? Política, era ambiente masculino. O que mais rola nesses ambientes é o quê? Fofoca. Tem fofoca na política, fofoca no futebol. Barzinho rola fofoca demais. Então não é uma questão... Fofoca não é uma questão de gênero. Isso é parte do humano, né? Tá nas nossas interações sociais. Tem quem diga... Eu lembro de uma entrevista de um antropólogo chamado Harari, que escreveu Sapiens e tal. Eu lembro de uma entrevista dele, já tem um tempo isso, que ele argumentava, falando sobre o livro Sapiens, que a fofoca foi fundamental para a sobrevivência dos sapiens, na disputa com Neandertais e com outros. Os sapiens tinham uma tecnologia de fofoca, de informação e contra-informação, que foi importante para que nós acumulássemos informações mais privilegiadas a respeito de nós mesmos e do outro. Então a fofoca teria tido, na construção do Harari, teria tido inclusive um papel importante como espécie humana. Sim. E por que a gente se concentra tanto na vida do outro, né? A fofoca, eu acho que tem um pouco desse teor, né? Que é se voltar menos para si e mais para o outro. Mas ao mesmo tempo eu acho que o outro, ele exerce uma função de espelho para que a gente possa, né, se revisitar, né, se conhecer, fazer juízo, né, juízo de valores, né, para entender por onde andar, né, tá em contato com a nossa própria ética, que a gente pensa como certo, né? Mas a gente tem, acredito eu, essa dificuldade de olhar para si. Eu acho que o outro pode funcionar um pouco como espelho e a fofoca talvez entrar um pouco nesse lugar. Mas nem sempre se tem essa compreensão, sabe essa coisa? Eu falo do outro, mas eu não percebo que estou falando, né, das minhas questões, eu não percebo que o que eu estou trazendo sobre o outro fala muito mais de mim do que do outro. Então fica uma fofoca, digamos assim, alienada, com um puro olhar de juízo para a vida do outro. O porquê essa tentação a comentar a vida do outro? É gostoso falar dos outros para não falar de si. Eu acho uma delícia. Você fala dos outros para não falar de si, pô. Você tira o teu da reta. Né? A fofoca nesse sentido é uma coisa saborosa, né? O problema está nos outros, o mal está nos outros, cornos são os outros. É tudo do outro. Mas também, sei lá, eu acho que tem muitos tipos de fofocas. Quando a gente fala fofoca é um mundo, né? Você tem aquela fofoca que tem a ver com poder. Tem um sociólogo chamado Norbert Elias, que ele vai estudar as sociedades da corte da Europa antiga. Ele vai falar, por exemplo, desse uso da fofoca como mecanismo de poder. Eu espalho uma fofoca a respeito do ministro tal, porque eu quero derrubar o ministro. Né? E aí na minha fofoca eu já digo até que o rei se reuniu com fulano de tal, que é quem eu quero que seja ministro. Aí eu já faço a fofoca completa. Já queimando o atual ministro e dizendo que o rei, na noite anterior, conversou com o ministro X. Sim. Que nem aconteceu, mas
eu espalho isso na corte. Então, a fofoca ela pode ter a ver com redes de poder, com disputas de poder. E que, claro, isso não está só na corte de antigamente. A gente vê, Sim. pô, basta você ver o noticiário é cheio, é atravessado por fofocas, né? Que normalmente não são chamadas de fofocas. Os jornalistas falam o seguinte: olha, eu tenho um furo aqui. Né? Eles não falam que tem uma fofoca. Ou então os jornalistas dizem assim: eu conversei hoje com as minhas fontes que dizem aí que o governo errou nessa questão e tal. Quem são as fontes? Que fontes são essas? Isso é fofoca. E a fofoca é esse poder, né? É uma fofoca disseminada como instrumento de manipulação. Né? Eu não acompanho muito, sabe, né? Nem sei se você acompanhou essa última novela e tudo mais. A última eu acompanhei. Já deve estar terminando uma outra, eu estou falando ainda da reprise. Reprise não, é uma releitura. Eu acompanhei essa releitura. Mas eu achei interessante porque, assim, eu que não acompanho... A releitura que o Odete Roitman não morreu. Eu que não acompanho, antes de acontecer o final da novela, eu vi muitas fofocas de tipo assim, pô, de Odete Roitman não morreu, né? E aí foi isso que foi entregue para o público, que reclamou ao mesmo tempo, mas enfim, né, não tenho propriedade para falar disso com exatidão, né? De repente estava rolando fofocas de outras possibilidades. Mas quando você traz essa questão, por exemplo, da corte, do poder e tudo mais, é aquilo, você joga uma questão e aí se de repente o povo, né, começa a tratar aquilo com bons olhos, de repente o rei que ia colocar como ministro um outro por conta de uma fofoca que saiu e o pessoal fala, né, isso mesmo, tem que colocar ele mesmo, que vai colocar as coisas na ordem, né? A fofoca, ela acaba se tornando, né, a realidade, porque, porra, depois que isso se espalhou, o pessoal tá vendo essa possibilidade, que nunca foi possibilidade com bons olhos, né? Agora eu me sinto impelido a fazer isso, porque qualquer coisa que vá contra isso, vai contra o que já se estabeleceu por uma fofoca que foi implantada, né, para manipular ali a rapaziada. Tem esse tipo de fofoca, e como você falou, a fofoca é linguagem, e a linguagem ela performa. A linguagem ela pode criar realidades concretas, entendeu? E acaba, como você falou, vai que a fofoca virou a verdade mesmo. Acabou que o rei nomeou o tal do cara que a gente estava... Que a gente lançou a fofoca dele, a fofoca colou, e o rei nomeou o cara como ministro. Sim, tem a fofoca que é um meio de colocar em pauta uma conversa que eu quero que aconteça, mas não sei como colocar. Então eu tô casado contigo, eu falo, caraca, tu não sabe, mano. Mano, Carrapeta e Juscelia abriram um relacionamento. Agora cada um pode pegar aquela... Tem a fofoca invejosa, né? Que essa que eu acho que é a pior. Que é sempre... Olha lá. Tá de moto nova. Acho que saiu o quê? Tá fazendo merda, com certeza. A pessoa que não percebe, mas tá fazendo fofoca porque... Parece que tem uma certa ferida narcísica aí nessa fofoca, né? Claro. Uma tentativa muito narcisismo. De deslegitimar a conquista do outro, deslegitimar a coisa do outro, né? Não, essa fofoca eu vejo de que forma? Primeiro, uma questão bem narcísica, né? De se achar um pouco o umbigo do mundo, que faz com que a pessoa faça essa fofoca, e tem um dos pesos que eu acho mais difíceis de carregar na vida, que é o da autopiedade. Porque, no fundo, essa pessoa que está falando isso, ela, geralmente, quando ela está reclusa ela com ela mesma, ela, todo mundo consegue o negócio, eu tô orando aqui todo dia, e comigo não vai, geralmente são pessoas que trazem esse amargor da autopiedade. E aí tudo que o outro faz é motivo de... já tá se esfregando com o outro. Tá quanto tempo sem dar, cara? Pra tu tá incomodada, sabe?
essa coisa, pô, Gilcinho não me quer, sabe? Eu acho que tem algum tipo de relação, sabe? Então, por aí eu acho que vai dando pra gente sentir assim, o quanto tem vários tipos de fofoca, né? Vários modelos diferentes de fofoca. E tem gente que inventa fofoca, como você falou, para também abrir um assunto, botar uma questão, tu joga um caô, né? Sim. Mete uma fofoca ali no meio e aí com isso você bota o tema que tu estava querendo pautar. Pode ser com a esposa, com o marido, com uma roda de conversa no bar, enfim. Tu mete uma fofoca ali para poder engatilhar um determinado assunto que você estava querendo colocar na mesa ou colocar para aquela pessoa que está do teu lado. O que eu estou pensando aqui nesse momento é se assim, existe algum tipo de fofoca que ela não tenha um objetivo, porque analisando o que a gente está falando, né, e pensando, né, nos exemplos que foram colocados, e tem vários outros tipos de fofoca, até porque se a gente fosse separar, fofoca é fofoca, né? A gente metodologicamente vai pensando aqui de acordo com os objetivos. Porque o que faz a gente falar de uma fofoca, né, de poder é porque tem a ver com o objetivo de poder. Mas a fofoca de alguma forma ela tem como ser despretensiosa, né, ou não, ou ela sempre está buscando alguma coisa, nem que seja inconscientemente. Eu não sei, cara. A impressão que tem é que toda fofoca ela envolve alguma dimensão de prazer ali. Entendeu? Seja para derrubar alguém, seja uma fofoca para se vender. Às vezes então, você fala, espalha uma fofoca aí que eu tô pegando a Jacira. E aí tu espalha a fofoca e tal. Tu tá tentando se vender na fofoca. Claro. Tu não pegou a mulher. Né? Claro. Tu tá espalhando pra ver se tu consegue, quem sabe, vir a realidade. Né? Então tem vários tipos de essa fofoca invejosa, essa coisa meio do despeito narcísico, de pô, o outro tem, não tem, olha lá. Aquilo ali certamente é roubo. Vê na cara que é ladrão, tal, né? E você sente que tem ali um calcanharzinho ali mordido da pessoa envolvida naquela fofoca. Mas tudo isso toca em dimensões de prazer ou até de gozo com a linguagem, né? Às vezes você está no meio de uma fofoca para não falar, não ficar sem nada, tu inventa uma fofoca também, bota no meio da parada só para estar junto no pra gozo. Tá junto. Entendeu? Mas é possível algum tipo de relacionamento se estabelecer por anos sem fofoca? De novo, eu não sei. Eu acho que a fofoca é constitutiva. Acho que todos nós, seres humanos, fazemos fofoca. É porque eu tô pensando assim, um casal. Então não há relação que não tenha alguma fofoca, algum disse-me-disse, algum trelelê. Você sempre rola. Ou de alguém do casal que soltou uma história e a esposa chega e vai, escuta, é isso que eu passei lá no bar. Porra, eu vi o fulano falou comigo que tu tava dizendo aí no final de semana que eu não sei quem botei você sem comida e tal. Porra, essa que eu vi lá. E aí foi a mulher do cara que tava bebendo contigo no sábado, que contou uma parada e a mulher dele ligou pra outra que falou com a tua mulher. Enfim, ou com homens, enfim. Acho que sempre rola. Acho que a fofoca é parte constitutiva da porque eu acho que tem a ver vida. Com confiança também, né? É óbvio que dentro da questão que diz respeito à confiança, talvez seria mais confiável a pessoa que confia ao outro uma fofoca sua. E talvez quanto mais vil seja a fofoca que você conta de si, mas você denota a confiança no outro. Mas eu acho que a relação humana, né, parte desse pressuposto também, né? Porque eu acho que é quase impossível a todo momento ficar falando de si também.
Então, você vai colocar outras pessoas no jogo até para que você possa se posicionar perante o outro e perante a vida, sabe? Sabe aquela fofoca de posicionamento também, sabe? Sim, porque o outro tem sempre uma dimensão de mistério para nós. Né? O outro tem uma dimensão real, como vai dizer o Lacan, que a gente não sabe. E se a gente não sabe, nós inventa, porra. Entendeu? A fofoca é isso. É angustiante demais viver assim, meio... Eu não sei, mas eu acho que... Eu até andei ouvindo essa semana e mete o caô. Você tenta preencher uma lacuna, que é a lacuna do real. Do que eu não sei dizer. Do que eu não sei quem é esse outro. Então eu invento, eu crio, eu penso até que talvez seja isso mesmo. Sim. Eu acho que a fofoca tem isso, né, da mentira, às vezes consciente, né? Aí a gente puxa mais um galho aí dessa árvore que é a mentira. E eu acho que tem essa questão natural também, né, meio que de caramba, qual é o nome daquela brincadeira? Telefone sem fio. Nem chega a ser, às vezes, uma mentira. Tem um amigo meu, o Osmarco Valadão, escreve muito bem. Eu preciso te emprestar algum livro dele. Uma vez a gente estava conversando e aí o assunto esbarrou sobre isso. E a gente fez uns comentários de fofoca e tal, a gente riu. E depois a gente disse o seguinte, cara, não leva ao pé da letra o que eu digo, porque eu sou escritor. Eu crio ficção. Sim. Né? O escritor ganha dinheiro para escrever fofoca. Sim. O que é um livro? Você pega o Machado de Assis, o Alienista, uma puta fofoca, maravilhosa. Né? O caralho. Maravilhosa. E várias obras literárias têm pouco essa dimensão da fofoca. Né? É uma forma de fazer fofoca com as palavras. Eu invento, eu crio histórias sobre os outros. Sim. E que outros são esses? Sei lá, ele inventou. E às vezes é até por uma questão ética. Às vezes você não quer colocar uma fofoca do real, aquilo dali pode te constranger frente ao outro, e aí tu vai puxando alguns elementos e de repente alguém que conhece a história fala, aquela parte ali, tal parte ali, eu sei da onde tu tirou. E aí gera uma outra fofoca, isso, né? Isso pode acontecer no romance, no conto. Né? O conto pode começar com uma fofoca, isso daí dá um conto maneiro. Sim. Né? Uma crônica, você vai escrever uma crônica e a fofoca ela inspira uma crônica. Inclusive, a gente está falando disso e aí não tem como, é mais forte do que eu. Né? Momento fofoca. Vou te contar uma fofoca e tu pense em uma para contar para mim, por favor. Encontrei um amigo, se ele por acaso estiver vendo, eu não vou colocar o teu nome e tal, mas, fofoca é pra ser dita, né? Encontrei um amigo recentemente, aí, não via ele fazia mais ou menos uns 3 anos, 4 anos. E aí, nesse tempo que eu fiquei sem ver ele, a última vez que eu tinha encontrado ele estava reclamando de uma situação, porque ele foi pra São Paulo, aí ficou com uma mina lá e tal, aí a mina vinha pra cá, ele ia pra lá, daqui a pouco ele trouxe a mina pra morar aqui, ele tava morando com a mina aqui, o caramba e tal, pai, e como minha mãe pode vir morar com a gente, não sei o que lá, pode, aí trouxe a mãe, né, só que a mina já não gostava de trabalhar, a mãe também não, né, e tal, e daqui a pouco ele naquela situação não sabia como posso trazer meu irmão tá fudido lá, o caramba, aqui ele consegue um emprego mais fácil. Não, pode trazer o irmão. Aí trouxe o irmão, então ele já tava meio que bancando, né? Uma família ali que não gostava muito de trabalhar, numa situação assim, tava reclamando dessa situação. E aí encontro ele, né? Na semana passada, e aí, caramba, e aí, cara, que não sei o que lá, e como que tu tá, cara? Mó tempo que a gente não se vê, tu vai ver por quanto tempo? Antes da pandemia, o caramba, ele, irmão, saí de cadeia semana passada. Falei, mano. Moleque trabalhador e tudo mais, né, e tal, mas ele fuma um baseado. Ele fuma um baseado.
Aí eu, cara, mas como assim, cara? O que tu fez? Fez merda, mano? E tal, ele, não, mano, caralho, mano, fui preso injustamente, cara. Mas, pô, aí me explica o que aconteceu. Aí ele, pô, irmão, o que acontece? Fui no Jacaré pegar uma maconha de 20. Só que aí o vapor me deu o papo que a maconha de 20 tava palha, que era pra pegar de 5. E ele acertou, a de 5 tava boa, tava o néctar. Apertei um balão, fumei, terminei de fumar, já tinha acabado de comer, deu vontade de cagar. Porra, fico na pista direto, né? Eu falei, pô, tô no Jacaré, porra, vou na minha casa, no Lins, né? Vou na minha casa cagar. O motoqueiro caga em casa, né? Cara, foi em casa. Quando ele chegou em casa, ele já tinha dado um dinheiro pra sogra ir fazer o cabelo em Nilópolis, né? E tava ali recuperando dinheiro. Quando ele chega em casa, o irmão da mina tava comendo ela. Ela vendeu que era o irmão dela, mas na verdade era ex-namorado dela de São Paulo. E estava dentro de casa. Quando ele se deparou com essa situação, isso dentro do morro, quando ele se deparou com essa situação, começou o trelelê, ele falou, porra, não posso tentar a porrada nessa filha da puta, e o cara foi pra cima do cara. Nisso que ele tá batendo no cara, ela entra na frente, e quem tá passando? A patrulha da UPP. E ela já, como, aqui, ó, tá me batendo, caramba, ele nem encostou nela. Mas ela tava ali no bololô, né, batendo nele, tentando... Porra, quando os caras vão em cima dele, né, pô, tá batendo na mulher. Não tô batendo na mulher não, mete a mão no bolso. 3 maconhas de 5, separada com precinho. Irmão, empurraram nele tentativa de feminicídio, empurraram nele tráfico de droga, uma porrada de coisa, e o maluco ficou 3 anos, tá ligado? Caramba, que fofoca do barulho. Do caralho, né? E eu tava falando, não falei isso com ele, né? Mas eu tava falando, contando essa fofoca pra outras pessoas, me desculpa, mano. Mas eu tava... Cara, eu não sei porque que eu tô rindo, o bagulho é muito triste, tá ligado? Mas assim, é inevitável. E eu pensando assim, caralho, né? Como que ele parecia estar com a cabeça boa, tá ligado? Porra, e aí, saí de cadeia semana passada. Não, fui preso injustamente. Eu falei, cara, eu acho que eu não tenho psicológico nem de, porra, 10% disso. Como que eu vou ficar... Por falar nisso, tu já viu o Tremembé? Não vi. Depois a gente pode fazer uma fofoca sobre isso. Sobre isso. Sobre Tremembé, presídio, ficar preso e tal. É ruim, é péssimo. Mas vamos falar sobre presídio, sistema prisional. Pô, esse é um tema que a gente vai trabalhar. O sistema carcerário no Brasil, né? E aí dá pra falar de Tremembé, dá pra falar de várias coisas, inclusive das fofocas, né? E tem uma coisa na fofoca também, que é o que eu vou te requisitar agora. Mas a fofoca tem... Tu vê que tu soltou um risinho aí, cara, tem um certo prazer. Fofoca é um bagulho medonho. Tem. Ah, caralho, ele se fudeu, ainda bem que eu não me fudi. Então você conta a fofoca do outro e fala, pô, tá vendo? Quase que eu peguei essa mina aí, cara, ainda bem que eu não peguei. Então tem uma certa descarga ali também, ufa, porra, me livrei daquilo. Quanto mais ele ia contando, eu falei, cara, e tua moto? Não, a minha moto, a sorte é que o parceiro aqui... Viu? O cara 2 dias depois já tava andando na minha moto com meu documento, meu dinheiro e o caramba. Aí o mano que sabia da história foi, parou e tomou a moto dele. Saí só com a minha moto. A gente tava juntando um dinheirinho numa conta conjunta pra comprar um carro. Tinha 35 mil. Cadê? Foi embora meu dinheiro. Não sei nem onde tá morando. Mas o que eu ia falar do aspecto da fofoca também é que tem uma questão assim de tipo assim, cara, eu te contei uma fofoca... Pô, nível 10. Então não vem com fofoquinha. Ah, minha vizinha chutou o gato da Judite. Ah, não. Me conta. Me traga a nata da fofoca. Agora tu vê como é que a gente tem fofocas diferentes e circuitos de fofoca que funcionam de forma diferente. As fofocas que envolvem bastidor de poder, por exemplo, tem muito dessa troca. Então, assim, eu trabalho na Câmara dos Deputados. Porra, tem uma fofoca sobre um deputado famoso que é do canal. Aí eu dou pra você essa fofoca que é jornalista. Mas, pô, eu também
Quanto que você tem alguma fofoca de bastidor de poder importante. Pô, e aí, o que tu tá sabendo lá do presidente da Câmara? Ele vai aprovar ou não esse PL aí? Uhum. Diz aí. Entendeu? Aí você tem um sistema ali de trocas. E isso gera uma espécie de confiança na relação. Entendeu? Porque, pô, só eu dou fofoca nível 10, o outro fica ali só ouvindo, pescando. Me falando que eu já sabia. Não me dá nada forte. Qual é desse bagulho, entendeu? Então tem isso também na fofoca. Como ela pode forjar, consolidar laços de confiança. Isso na política, fora da política, nas relações de vizinhança, né? Você tem um vizinho que, pô, tu bate uma fofoca pra esse vizinho, mas esse vizinho também, quando ele tem uma boa, ele ou então ele interfona pra tu, vai, porra, tá sabendo o que aconteceu com a do 302? Então aí você faz um fechamento com ele, vai, pô, esse daí é parceiro mesmo. Eu mando pra ele manda umas pra mim também, a gente vai socializando as nossas informações e as nossas fofoquinhas. Mas, por outro lado, eu percebo também, Padre, que às vezes tem aquele fofoqueiro que ele pede uma espécie de escuta lacaniana, sabe? Tem um fofoqueiro que ele gosta de falar sozinho das fofocas dele. E se você interromper ele e falar, pô, outro dia eu tava... Não, peraí, mas deixa eu terminar isso aqui. É aquele fofoqueiro que goza tanto com a fofoca dele que ele não tem muito espaço para ouvir tuas fofocas. Sim. Tá entendendo? Ele tem um gozo tão profundo com as fofocas dele que ele tem 15, 20, 30 fofocas. E aí, se você chega e interrompe ele e fala, mas aí, deixa eu te contar uma boa também. Ele, não. Segura. Peraí. Que eu vou te... E ele não deixa você falar. Ele vai emendando. Aí você fica mais naquela coisa, sabe? Da escuta. Não brinca. Cara. Nossa. É mesmo. É isso que ele gosta. Ele quer isso de você. Pronto. Ele não quer ouvir porra nenhuma. Ele quer um espaço para ele poder e você apenas escutar, acolher ele e ficar ali fazendo expressões e gestos que vão acolhendo e confirmando tudo que ele está dizendo. Mas eu acho que esse tipo de fofoqueiro geralmente são pessoas que trazem fofoca de si e geralmente fofocas de si que você que está escutando ficar constrangido, tipo, caralho, por que essa pessoa tá falando isso da vida dela pra mim? Tá ligado? Porque essa pessoa, ela fica dependente da tua reação. Ela de alguma forma quer te chocar, ela quer captar tua atenção, o teu abraço, a tua empatia, né? Então ela quer falar, eu fiz tal coisa. E quando tu fala, que isso? Ela, tá toda molhada. Pô, gozou na cueca, mano. Caralho. Porque era isso. Tu fala, caralho, olha o que tu acabou de confessar. Não confessou um crime, porra. Tu caramba e tal. Aí ela, não, mas não conta pra ninguém. Sabe? E tal. Geralmente quem tá compartilhando fofoca, eu acho que tem essa troca, né? Obviamente, numa relação que envolve poder, isso, na verdade, funciona mais como uma moeda de troca, né? A fofoca. Porque, quanto mais soubermos, né, dos bastidores e tudo, mais a gente vai saber se posicionar nesse jogo de xadrez, né? E... A fofoca também, quando falo de jogo de xadrez, eu me lembrei de uma outra dimensão da fofoca. Olha como é que o bagulho é complicado pra caramba, né? A fofoca, às vezes, ela pode ser também uma arma dos subalternos contra o opressor. E aí me lembrei de algumas fofocas que os jornais reproduziam na época da ditadura militar, empresarial no Brasil, né? Que eram fofocas que ajudavam a corroer estruturas de poder, que ajudavam a corroer certos códigos de honra,
né, do regime autoritário. Né? Então, também tem isso. A fofoca pode ser também uma arma de luta política, inclusive. Né? Sim. Uma arma de luta política, que não é fake news, é outra coisa. Né? Separando aqui fofoca e fofoca. Fake news é outro papo que eu acho que a gente pode até um dia papear mais acho que é fake importante. news. A gente pode falar sobre mentira e fake news, né? Que é uma coisa que acaba atravessando isso. Porque a fofoca em geral ela tem uma certa inspiração no dado de realidade que não necessariamente a fake news terá. E aí tem, enfim. Sim. Quando tu me falou disso, eu penso geralmente em fofocas, né, que acabam vazando, escapando. Teve uma, né, já faz um tempinho, mas que, se você vê, ela avisa de alguma forma desestabilizar, nesse caso, dois campos, que era eu acho que ele é deputado, não sei se é deputado ou vereador, do TH Joias, junto com com Cláudio Castro, né, que, tipo assim, de alguma forma, se a esquerda sabe pegar, porque a esquerda é muito ética nesse sentido. Ele foi acusado de ser um deputado estadual a serviço do Comando Vermelho. E aí, o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, para quem não pegou esse assunto, né, estava vendendo o peixe que ele, com o aparato policial do Estado, estava combatendo o Comando Vermelho. E aí surgiu a fofoca. Sim. Né? E mas o deputado aí que prenderam, que era ligado ao Comando Vermelho, olha aqui as fotos aqui, ó. Ele era fechamento com o Cláudio Castro. Sim. Que disse que está combatendo o Comando Vermelho. Então, aí você tem fofocas que pode manchar a honra, pode ferir reputação, pode gerar desgaste eleitoral. Sim. Né? E o mesmo TH, se eu não me engano, era o mesmo TH que os chefes lá e o caramba parecia, tinha até uma broderagem na parada também, né? Que aí por esse lado tenta de alguma forma, né, descredibilizar, né, a figura que tá ali como frente do Comando Vermelho, porque tipo, porque tem essa coisa, né? Pode ser viado, pode ser gay, pode ser homossexual, tá na boca de fumo, mas aí tem aquela questão homofóbica de kit separado, de não sei o que e tal, né? Então isso poderia enfraquecer, né? Isso acontece também em favela, de deixar escapar fofoca e não sei quem que é chefe do morro, pô, come viado, do caramba e tal. E aí essa coisa, algum momento isso pode dar uma treta, né? Por conta essa é outra coisa também maneira, cara. Assim, maneira no seguinte sentido, não homofobia. Vai falando que a homofobia é maneira, pessoal. Não foi isso que eu disse. Psicanalista. Foi isso que eu disse. Mas é maneira no seguinte sentido, que fala de uma outra dimensão também da fofoca. O quanto a fofoca, ela pode ser também uma fonte de despressurização dentro do sujeito e na própria relação social, no laço social, de determinados assuntos que oficialmente a gente não fala. A gente não fica falando aí de sexo, a gente não fica falando aí de cocô, entendeu? Quem cagou na casa de quem, que ficou com cheiro no banheiro. São assuntos que, porra, você não fala desses assuntos. Sim. Entendeu? Quem pegou quem, porra, e depois casou, e quem casou que agora é vizinha, que pegou o Beltrano. Então, esses assuntos que são vedados de circular francamente na sociedade, eles encontram no circuito da fofoca uma fonte de circulação e despressurização. Pela via da fofoca, tu pode tocar no assunto. Sim. Né? Tu pode não tocar no assunto oficialmente, mas pela via da fofoca, ouvi dizer que, não ouvi dizer que, tu não precisa nem dar a fonte. Sim. Tu só circula o assunto. E às vezes aquele assunto tabu, um assunto que poderia gerar muito incômodo e tal, mas aí você, pela via da fofoca, você faz uma circulação daquele assunto. Que vem muitas vezes
muitas vezes ela vem em formato de pergunta e começando com eu tenho um amigo, né? Cara, eu tenho um amigo, mano, que, porra, mano, ele, porra, foi no swing, falou que lá em Madureira e tal, porra, não sei se é verdade, tá ligado? Tem swing, tá? Eu tenho um amigo que, né, muita pergunta de Serginho Grosman, né, pra aquela, que era, esqueci o nome dela, que fazia o quadro, né, como sexóloga, o caramba. Eu lembro dela, sabe? O famoso, pô, tem um amigo meu que pediu pra eu perguntar se, quando enfia o dedo no cu, se a pessoa sente mais tesão. Aí todo mundo ri, né? Amigo. Não, tem uma prima minha que uma vez ela perguntou, e sim, assim vai. Mas são formas também de você circular determinados assuntos e questões dentro do laço. Pela via da fofoca, pela via da fofoca dá pra falar, dá pra tocar no assunto e tal. O que, porra, é beleza. O que eu acho ruim, às vezes, chato, assim, é uma certa moralização do assunto fofoca, do tipo assim, fofoca é uma coisa que não é de Deus, bababá, porque uma pessoa que faz fofoca pra mim eu acho intolerável. Eu tenho uma desconfiança dessa gente. Jesus moralista. Escreveu alguma merda? Não, foi tudo fofoca. Então, tudo fofoca, pô. Tua religião é baseada em fofoca, Dori. Pô, isso aí. É tudo que caralho, contam corte desse vai viralizar, mas me derruba entendeu? Também. Vamos que vamos. Tenho medo não. É tudo contam que disseram que Jesus, bababá. E aí ele curou, inclusive diz Paulo que não sei o que, disseram que... Mas na verdade, tem uma fofoca que eu acho boa, né? Mas é uma fofoca mais cult, né? Que é a fofoca, né? De algo que aconteceu na história e tudo mais, e que a gente não está habituado a estudar, a entender e tudo mais, né? Então, dando um exemplo prático, porra, mano, sabia que os caras que fizeram o filme Besouro, é verdade isso, né? Sabe que os caras que fizeram o filme Besouro, eles têm que ir atrás de quem são os descendentes, né, de Besouro pra pagar. Descobriram que, pô, era falsa, mano. O pessoal da Bahia falsificou a certidão de nascimento de Besouro. Eles não pagaram pra ninguém. Como que tem um monte de grupo de capoeira aí que fala que é descendente de Besouro se a certidão dele é falsa? Sabe? Essas coisas, você, o sociólogo, antropólogo, historiador, que sempre traz uma fofoquinha, né? Ou um comentário que até acrescenta, né? Ou traz uma fofoca histórica. Uma que eu fui saber semana passada. Eduardo Bueno adora fazer isso. Faz muito, Eduardo Bueno. Buenas ideias. Buenas ideias. Buenas ideias. Peninha, de vez em quando ele arrebenta por conta dessas fofocas da história. Aquilo que teu professor de história talvez não tenha contado para você. Ou nem saiba. Se torna mais forte ainda. O que você tocou em outra dimensão. Pô, também maneira da fofoca, né? Que são... que tem a ver com capital simbólico. Um capital simbólico de quem é o fofoqueiro. Isso também altera o circuito da fofoca. Sim. Então assim, pô, aí, tô sabendo que o Michel tá pegando a mulher por fora aí. Pô, quem foi que te falou isso? Quem foi que te falou isso? Eu tô perguntando, qual é o capital simbólico que tem o cidadão que te disse isso? Sim. E aí eu posso chegar e falar, não, porra, quem me falou foi o pai dele. E aí já tem capital simbólico ali pra, pô, tem laje. Já baixa o guarda. Aí vai, o pai dele falou, né? Então assim, dependendo também de onde você está situado na dinâmica social, na pirâmide social, daquelas relações ali, de onde você situa, a tua fofoca poderá ir mais longe ou não. Sim. E tem pessoas... Pode ser deslegitimado, entendeu? Que usam... não, quem falou isso foi o Zezinho. Aquele Zezinho cachaça ali da esquina. Porra, Zezinho. Alguém acredita em que fala Zezinho da esquina?
Quer dizer, é um cara que não tem prestígio naquele conjunto de relações sociais, de interações que ele participa, né? E volta para a questão de poder, porque tem pessoas que usam do capital simbólico que elas já têm nelas mesmas, né? Para que possa, né, espalhar fofoca sem que as outras pessoas duvidem, né? Então, tipo assim, porra, mano, eu tenho uma imagem, um capital simbólico em mim mesmo, se eu quiser, sabe aquela coisa, que eu acho que tem muito a ver com o papel do influencer hoje em dia, né? Eu falei até brincando lá na oficina, né? Mas a gente sabe que a brincadeira também é uma forma. Eu falei, ô Pedrinho, cara, falando com o moleque lá da oficina, ele me zoando, pô, ele me imitando, né? Qual é a carraqueta do cara? E vou criar um e vou botar o nome, eu sou o carraqueta da parada. E teve um maluco do TikTok que fez isso, que eu entrei lá, falei com ele, aí 7 dias pra mudar o nome. Aí eu falei, vai Pedrinho, se eu abrir um stories agora aqui, fala aí, mano. Ó, Pedrinho aqui, ó, tá pegando menor de idade ali, o caramba e tal, pá. Tu não sai nem dessa oficina, tá ligado? Por quê? Porque já denota um capital simbólico. Não, pô, não, se esse cara falou, né? E é nessa que entra essa questão de poder. E eu tenho uma outra fofoca pra falar pra você, mas essa é de família. Então, melhor a gente encerrar que eu lembrei agora. Eu também tinha uma. Eu queria até saber do Michupa. Eu queria voltar àquele assunto do Michupa. Voltar no assunto. E o Carrapeta também quer saber uma fofoca que a gente não pode divulgar, né? Então, ele tá achando, e achei que aquilo dali foi desculpa, que tem algo por trás. Mas eu te explico essa situação. Sempre tem alguma coisa por trás. Opa, que delícia.